Olá, YouTubers, tudo bem? Sou Walter Luiz, psicanalista, e hoje eu gostaria de falar com vocês, compartilhar um vídeo sobre depressão. O que é a depressão? A depressão ela é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. Então, no sentido patológico, há a presença de tristeza, de pessimismo, de uma baixa autoestima que aparece com frequência e muitas vezes pode combinar-se entre si. Então, é imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para um tratamento adequado. A depressão, ela apresenta em nossas vidas com muitos sintomas. Eu vou apresentar para vocês alguns sintomas que está decorrente na depressão. Nós temos a questão do humor, um humor depressivo, uma irritabilidade, uma ansiedade, uma angústia, um desânimo. Há também uma questão do desinteresse, essa falta de motivação por algo, por uma atividade, por um trabalho, pelo estudo. A falta de vontade, a indecisão sempre está ali juntamente com a pessoa, esse sentimento de medo, muitas vezes, essa insegurança, a pessoa às vezes sente um certo vazio. Também atinge a parte onde a pessoa sente também pessimismo, ou seja, a pessoa começa a ter umas ideias frequentes e desproporcionais de culpa, de baixa autoestima, é uma sensação de falta de sentido, por exemplo, na vida, como uma ruína, um fracasso. Então, isto é muito preocupante hoje em dia, esse quadro diante da depressão. E às vezes as pessoas têm até mesmo uma interpretação distorcida e negativa da realidade, ou seja, tudo é visto sob a ótica uma ótica depressiva, um tom cinzento para si, para os outros e para o mundo. A pessoa muitas vezes apresenta uma grande dificuldade na concentração, não consegue se concentrar no seu trabalho, não consegue se concentrar nos seus estudos, não consegue se concentrar na família, nos filhos, no marido, na esposa. Tem uma diminuição muito grande, até mesmo na questão do desempenho sexual. A pessoa tem uma perda, muitas vezes, ou um aumento exagerado do apetite, do peso, começa a ter certas insônias, já não dorme muito, ou tem insônia, ou muitas vezes ao contrário, tem um aumento muito grande da sonolência, ou seja, dorme demasiadamente. Então, esse é um quadro que nós precisamos tomar muito cuidado em nossas vidas. Se nós lemos na palavra de Deus em Hebreu, 1 Reis, no capítulo 18, nós ali vemos uma figura de um profeta chamado Elias. Elias foi um servo de Deus que sofreu também na sua vida um período de depressão. Elias, sozinho, ele teve que enfrentar 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera. Ou seja, ele enfrentou sozinho 850 profetas. Talvez isso acontece muito com a pessoa depressiva, que ela talvez esteja enfrentando a vida sozinha, sem auxílio de mais ninguém. A pessoa se vê só, a pessoa se vê desamparada, como Elias também sofreu isso. Se sentiu sozinho, lutando contra aqueles 850 profetas. E, de outra forma, depois de ter vencido e derrotado esses profetas de Baal, ele foi então ameaçado por Jezabel, ou seja, houve uma ameaça na sua vida para que isso ocorresse, essa depressão na sua vida. Talvez você sinta também, da mesma forma, a sua vida ameaçada de uma certa forma, ameaçada pelos outros, pelas palavras que os outros te falam. Talvez você não tenha feito nada, mas você sente esta ameaça constante dentro da sua vida. E Elias também sentiu essa ameaça em sua vida. E o que ele fez? Ele foi para o deserto, ele sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a morte. Isso é um quadro de uma pessoa depressiva que, às vezes, ela fica sozinha, ela fica trancada num quarto, ela não quer falar com ninguém, não quer ter comunicação. De certa forma, ela é como que se pedisse até a própria morte para que pudesse sair dessa situação em que ela se encontra. E Elias também se encontrou desta mesma forma, Ele sentou ali e pediu, então, a sua morte. Mas logo Deus enviou um anjo e ali o anjo trouxe para ele pão e pediu 2 vezes para que ele comesse. Por quê? Porque era longo o caminho. Por que a questão do anjo foi levar pão para ele comer?
Porque muitas vezes a pessoa sente a falta do apetite, a pessoa não quer comer. Ou seja, não tem necessidade de comer, é como se não tivesse propósito, nem mesmo a alimentação, né? Não tem mais aquele prazer na alimentação, mas precisa se comer, né? Precisa se alimentar. Por quê? Porque é longo o caminho. Então, o que Elias fez depois que ele comeu? Ele entrou numa caverna. Né? Às vezes as pessoas entram numa caverna, as pessoas se trancam dentro de si, nas suas próprias cavernas, se não for físicas, são cavernas mentais, onde não se abre com ninguém, onde não fala nada com ninguém. E isto é algo muito preocupante. Né? Elias sentiu isto, sentiu, todos nós sentimos. A Bíblia diz que Elias também era sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, sentia também na pele, não é porque era um profeta, né? Ninguém que está numa posição muito grande não possa sentir depressão, todos podem. A depressão ela atinge todos os níveis sociais, né, das pessoas. Não existe um nível social que não atinge todos, somos seres humanos, todos podemos ser vítimas desta depressão, que ela pode se apresentar. E Elias sentindo daquela forma, mas Deus se apresentou e conversou com ele, e Deus o animou dizendo que ele não estava sozinho, mas que Deus tinha guardado mais 7.000 profetas que não tinham se prostrado a Baal. E, de certa forma, isso nos conforta sabendo o seguinte, que Deus é uma pessoa, nós temos que usar a nossa fé. Deus pode auxiliar as pessoas, Deus pode levantar estas pessoas, Deus pode dizer, mesmo que as pessoas te abandonam, mesmo que ninguém está do seu lado, mas eu estou aqui para te auxiliar. Deus sempre está para auxiliar, é um grande Pai, né, que quer auxiliar, não quer os seus filhos vivendo num estado depressivo. E Deus ali então animou Elias, né, para que ele continuasse a sua jornada. Então, a depressão, ela é algo que vem, de certa forma, nos levar a ficar nessa zona de conforto, ficar trancado, ficar sozinho, perder o propósito da vida. Né? Se você tem um quadro desse, outra pessoa tem um quadro, saiba que você tem uma saída para isso, utilize a sua fé, né, para que você possa sair desse quadro depressivo. Existe uma coisa muito interessante que as pessoas perguntam, qual é a causa da depressão? Ora, nós temos que saber primeiro, a depressão ela é uma doença. Então, há uma série de evidências, por exemplo, que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, né, principalmente com relação aos neurotransmissores. Por isso, é o acompanhamento médico para que possa, muitas vezes, tomar um remédio para que possa equilibrar, de certa forma, esses neurotransmissores, né? Porque esses neurotransmissores são essas substâncias que transmitem os impulsos nervosos entre as células. Né? Há outros processos que ocorrem, por exemplo, dentro das células nervosas também envolvidos. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos, muitas vezes, sociais, eles são a consequência, né, e não a causa da depressão. Tá? Esses fatores psicológicos que se apresentam, né, de forma social, ou seja, esse sintoma que se apresenta muitas vezes, são consequências de uma depressão, essa falta de insônia, essa falta de apetite, todos esses sintomas que eu relatei, por exemplo, quando eles se apresentam, então já está aí a causa de uma depressão. Vale ressaltar também que o interesse ele pode precipitar, ou seja, o estresse, ele pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, com provavelmente, né, e muito provavelmente é genético, né, de um para outro. Então, é preciso cuidar e ter um tratamento adequado, né? E como se dá esse tratamento? Muitos poderão perguntar. Bom, o tratamento da depressão, ele geralmente é essencialmente medicamentoso, né? Existe mais de 30 antidepressivos, por exemplo, disponíveis para a depressão. Ao contrário do que alguns temem, né, essas medicações, elas não são como drogas, por exemplo, né, que deixam a pessoa eufórica e provocam um vício na pessoa. Né? A terapia é simples e, de modo geral, né, não incapacita ou entorpece o paciente, tá? Alguns pacientes, por exemplo, precisam de tratamento e de manutenção preventivo, de certa forma, que pode levar anos ou uma vida inteira para que possa evitar o aparecimento de novos episódios, tá? A psicoterapia também, ela ajuda muito o paciente, mas não previne novos episódios, tá? Nem cura a depressão. Então, precisa ter um acompanhamento médico constante, além da psicoterapia, que pode auxiliar e muito, né?
A técnica da psicoterapia, ela auxilia na reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar, por exemplo, a sua compreensão, a questão dos processos da depressão e a resolução de conflitos internos que muitas vezes as pessoas têm e não comentam com ninguém. Né? E é preciso nós aprendermos a encontrar uma pessoa. Se você não tem uma pessoa de confiança, procura um psicanalista, procura um psicoterapeuta que possa lhe auxiliar, né? Aquele que você pode contar, abrir e contar aquilo que lhe aflige, aquilo que lhe causa esse problema, aquilo que lhe causa essa dor. Porque é muito importante nós, nesse momento de depressão, não podemos ficar sozinhos. Nós, de certa forma, precisamos do auxílio. E hoje em dia existem, né, várias pessoas que podem nos auxiliar, vários profissionais que podem nos auxiliar a lidar com essa depressão. Sozinhos, nós não conseguimos lidar com a depressão. Nós precisamos de ajuda de um médico e nós precisamos também de ajuda de outros profissionais para nos auxiliar e aprender a lidar com essa depressão e aprender a resolver principalmente esses conflitos internos que muitas vezes são a causa da depressão. Há muitas pessoas, por exemplo, que guardam no seu íntimo, têm um desejo de realizar algo na sua vida, mas que de certa forma são impossibilitados de realizar isso e guarda consigo esta marca, guarda consigo esta dor, porque eles não colocam para fora qual é o seu desejo, ele não coloca para fora qual é o seu sonho, aquilo que eles querem do seu ideal de vida, por exemplo, e de certa forma acha que não é mais viável, né, de certa forma, realizar este sonho, realizar este projeto e se trancam dentro de si, né, com aquela frustração, vamos dizer assim, e acaba gerando um quadro depressivo. Então, para você é muito importante que você, né, procure um profissional, né, procure um médico para que você possa ser auxiliado a aprender a lidar com essa depressão. Sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos de um auxílio. Então fica aí, né, este vídeo, esta recomendação para você. Se você se encontra depressivo, ou você conhece alguém que se encontra depressivo, né, compartilhe este vídeo para que a pessoa possa ter mais ou menos uma compreensão e saber que caminho ela possa tomar para que ela possa lidar com essa depressão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.